Você que tem a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Amém? Diz o seguinte: a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Amém? Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, confirme essa oração. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, fala conosco, ó Espírito Santo. Pai amado, aquilo que é plano, propósito, vontade do Senhor nesta noite. Deus, em nome de Jesus, abençoe os irmãos que estão aqui. Abençoe, meu Pai, esse que nesta noite, Pai, nos acompanha. Pai, esse que nesta noite está ouvindo, Pai. Meu Deus, esta palavra, onde estiver agora, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podeis assentar. Amém? Olha bem, irmãos. Nós vamos compartilhar uma palavra nesta noite. E nós vamos observar aqui uma palavra grandiosa do Senhor Jesus para a nossa vida. Aqui, a palavra de Deus, Jesus nos ensina que é tão importante como ter bons olhos, é saber olhar a direção certa. Tão importante como ter bons olhos é olhar a direção certa. Então aqui Jesus está nos ensinando a importância para onde nós olhamos. Porque aonde você olha, aonde você direciona os seus olhos, irmãos, o que você vê é o que você traz para o seu coração. É o que você traz para a sua alma. Então você precisa observar o que você está olhando, em qual direção você está olhando. A direção que nós olhamos decide o nosso futuro. Então todo o seu futuro, toda a sua vida, ela vai ser segundo a direção que você estiver olhando. Essa direção, ela vai decidir todo o futuro da sua vida. Fisicamente, nós podemos olhar em 5 direções. Você pode ser aquela pessoa que sempre olha para trás. Você pode ser uma pessoa que sempre olha para baixo. Você pode ser uma pessoa que anda olhando pelos lados, que só sabe olhar para os lados. E também você pode ser uma pessoa que olha para frente, que olha para o alto. Então existem 5 direções que você pode olhar, existem 5 direções que você pode olhar, e cada uma vai trazer algo diferente para a sua vida. Cada uma vai mover na sua vida de uma maneira diferente. Espiritualmente também é da mesma maneira, espiritualmente é da mesma forma, não é diferente. Sempre nós estamos olhando para uma dessas direções.
Então há momentos que olhamos para trás, há momentos que olhamos para baixo, há momentos que olhamos para o lado, há momentos que olhamos para frente e há momentos que olhamos para o alto. E o que cada uma dessas direções pode trazer na nossa vida? Porque Jesus, ele está nos ensinando aqui, nos dizendo que a lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então Jesus está nos ensinando, irmãos, que conforme a direção que eu olhar, o meu corpo vai ter luz. O meu corpo vai ser iluminado, a minha vida vai ser iluminada, a sua vida vai ser iluminada, a sua vida vai ser abençoada. Mas conforme a direção que você olhar, a sua vida se torna tenebrosa, se torna tudo escuro. Aonde você não vai ver nenhuma resposta para a tua vida. Como eu digo para você, irmão, você prefere olhar em direções que vai fazer a sua vida ser iluminada? Você prefere olhar em direções que vai fazer da sua vida abençoada? Ou você prefere olhar em direções que vão escurecer, em direções que você não pode ver o resultado para a tua vida, o resultado para a tua alma? O que acontece quando nós olhamos para trás? Quando nós olhamos para trás, lá em Gênesis, no capítulo 19, versículo 16, 26, a palavra diz que a mulher de Ló é um triste exemplo de uma pessoa que olhou para trás. Porque Deus, ele já havia tido misericórdia de Ló, da sua família, por amor a Abraão. Deus estava ali destruindo toda a cidade de Gomorra. E por amor a Abraão, Deus estava tirando Ló e a sua família daquele lugar. Mas a Bíblia diz que quando eles foram saindo, quando chega no meio do caminho, aquela mulher que já havia sido salva de Sodoma, só que quando chega no meio do caminho, o coração dela ainda estava preso no passado. O coração dela ainda estava preso naquele lugar. E por isso, ela morreu. Ela não pôde enxergar o que Deus tinha na frente para ela. Enquanto ela parou para olhar atrás, enquanto ela parou e o coração dela estava lá nas coisas de Gomorra, estava atrás, ela perdeu o que Deus estava preparando na frente para eles. O que Deus estava pronto para entregar para eles. Meu irmão, quando você é uma pessoa que você vive olhando para trás, quando você é uma pessoa que você vive olhando o passado, que você fica preso no passado. Olha, lá atrás a minha vida era assim. Olha quantas coisas eu tinha. Eu era melhor. As coisas eram melhor para mim. Quando você é uma pessoa que só fica preso lá atrás do que você era, como que eram as coisas na tua vida lá atrás, você não consegue enxergar na frente, você não consegue enxergar o que Deus tem hoje, você não consegue enxergar o que Deus, ele preparou na frente para você. A nação de Israel, quando Deus tira eles do Egito, e quando Deus tira eles do Egito, Deus diz assim, olha, agora é tudo novo. Eu tenho uma cidade que mana leite e mel. Eu preparei uma terra abençoada para vocês. Eu preparei uma terra onde vocês não vão ser mais escravos. Eu preparei uma terra onde vocês não vão precisar mais amassar barros para Faraó, fazer tijolos para Faraó. Eu preparei uma terra toda especial para a vida de vocês. E lá vocês vão ter toda a minha bênção. E Deus tira eles do Egito e eles saem para a terra de Canaã. Na frente estava a terra de Canaã, na frente estava uma terra abençoada, na frente estava um plano de Deus, um propósito de Deus. Mas aquele povo sai,
Mas durante muito tempo aquele povo ficou olhando para trás. Durante todas as dificuldades, eles olhavam para trás, eles olhavam para o Egito, eles sentiam saudade do Egito. Ah, se nós estivéssemos lá no Egito, Moisés, para que a gente foi te seguir? Lá a gente tinha umas cebolinhas, lá a gente tinha um pedacinho de terra para a gente ser enterrado, lá a gente tinha algumas coisas, a gente era escravo, a gente amassava barro, a gente não tinha direito a nada, mas a gente tinha algumas coisinhas que a gente tinha. Eles não tiraram o coração do Egito, eles não tiraram o coração, irmãos, de lá de trás. Era um povo que ficava olhando para trás. E todas as vezes que eles olhavam para trás, eles perdiam o que Deus tinha para frente. Muitos deles perderam. Deixaram de entrar em Canaã, deixaram de entrar na terra da bênção, deixaram de entrar na terra da vitória, porque ficou com a vida presa lá atrás, porque ficou preso no passado, porque ficou olhando para trás. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Não seja uma pessoa que fica olhando para trás. Não seja uma pessoa que fica agarrado lá atrás. Lá atrás passou. Você tem que ser uma pessoa que entende e que coloca isso no seu coração. Lá atrás passou. Lá atrás acabou. Eu preciso olhar avante, eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar o que Deus tem hoje. Não interessa, meu irmão, lá atrás o que foi, não interessa lá atrás o que passou, interessa o que Deus tem hoje, interessa o que Deus tem agora, interessa o que Deus está preparando agora. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Pessoas que olham para trás vivem paralisadas. Toda pessoa que você conhecer que ele fica só agarrado no passado, a vida dele é paralisada. Não consegue conquistar nada, não consegue chegar a lugar nenhum. As coisas de Deus, elas não acontecem na vida dessas pessoas que ficam presas no passado, que só sabem olhar atrás, que só sabe ficar reclamando, olhando para trás, como que era a minha vida. Em nome de Jesus, você vai pisar nisso hoje, você vai sair daqui hoje colocando no seu coração, e você que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, deixa de olhar para trás, deixa de olhar as coisas lá de trás, e olha o que Deus tem na frente para você. A segunda direção, irmãos, é olhar para baixo. Quantas pessoas têm uma vida de olhar somente para baixo? Pessoas que só andam olhando para o chão, olhando para baixo. Olhar para baixo é ter uma visão somente terrena. É aquela pessoa que espera as coisas só dessa vida. É aquela pessoa que espera as coisas só dessa terra. Ele acha que as melhores coisas vai vir na vida dele é aqui. Que vai nascer dessa terra, que vai vir nessa terra. A esperança dele é nas coisas dessa vida. Quantas pessoas nós conhecemos que a esperança dele está nas coisas dessa vida? E a palavra de Deus diz que todas as coisas vão passar, irmão. Pessoas que estão agarradas nos seus carros, que estão agarradas nas suas casas, que estão agarradas nas coisas materiais. Filhos que os pais morrem e que ficam brigando por causa de um pedaço de terra. Amanhã, você não vai levar nada com você. A palavra de Deus diz que nu nós viemos e nu nós voltaremos. Ninguém vai carregar nada, meu irmão, ninguém vai levar nada. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas passarão. Tudo vai passar. Não fique sendo uma pessoa que só espera as coisas dessa vida, que só vive em função do hoje, que só vive em função do agora. Não consegue enxergar a eternidade. O maior tesouro da vida do homem é a sua salvação. Não são as coisas dessa vida, não são as coisas materiais. Existem muitas pessoas que eles estão presos nas coisas dessa vida, irmãos. Não consegue ser feliz por causa das coisas dessa vida. Preocupam a vida inteira com as coisas materiais, preocupam com a vida inteira com as coisas dessa vida. Esquece da sua vida espiritual. Esquece da sua salvação. E no final, o que vai valer diante de Deus?
Não são as coisas dessa vida. O que vai valer diante de Deus não são os terrenos. O que vai valer diante de Deus não são as coisas materiais, não são as coisas da terra, não são as coisas dessa vida que eu espero dessa vida. O que vai valer para você amanhã diante de Deus, meu irmão, é a sua vida espiritual. Como é que você está com Deus? Como é que está o teu coração com Deus? Como é que está o teu coração com a palavra de Deus? É isso que vai valer. Lucas 16, 23, fala sobre Lázaro e o homem rico. E nós vimos passar aí uma série na TV sobre isso. Apesar que existe ali algumas coisas que não está totalmente na palavra. Mas o homem rico e Lázaro é uma parábola. Não foi algo que existiu, uma parábola. É um ensinamento de Jesus para a nossa vida. Mas mostra o quê? Que Lázaro, por mais que era simples, por mais que ele não tinha nada, ele preocupou em ter o coração diante de Deus. Ele preocupou em ter o coração nas coisas de Deus. Mas o homem rico, ele não se preocupava com a eternidade. Ele preocupava com as riquezas da vida, ele preocupava com as coisas da vida, ele preocupava com o hoje. Ele só olhava para baixo, ele só olhava para a terra, ele só olhava para o que a terra tinha, ele só olhava para aquilo que a terra dava para ele. Então, existem pessoas que é assim, que ele só olha para baixo, ele só olha para a terra, a esperança dele está aqui na terra, a esperança dele só está nas coisas dessa vida, ele não olha para a eternidade, ele não é capaz de erguer os olhos, entender que as melhores coisas vêm de outra direção para a vida dele. O jovem rico, o homem rico, aliás, ele só ergueu os olhos quando estava no inferno. Só quando ele estava no inferno é que, lá no sofrimento do inferno, é que ele ergue os olhos e ele viu Lázaro no seio do pai Abraão. E ele diz: ó pai Abraão, permita que esse Lázaro, ele possa vir, possa molhar o dedo e colocar nos meus lábios para me aliviar. Aí que ele entendeu, mas já era tarde. O texto diz que o pai Abraão simbolizava Deus, disse: olha, agora não tem mais jeito. Nem ele pode ir aí, nem você pode vir aqui. Há uma distância muito grande. Você teve todas as oportunidades, mas você não acreditou na eternidade, você não ergueu os olhos para a eternidade, você não olhou para a eternidade, você não olhou em outra direção, você só olhou na terra, você só olhou para baixo. Então não seja aquela pessoa, irmão, que acha que as coisas vão vir na tua vida só da terra, que acha que as coisas vão vir na tua vida, né, só nesta vida aqui. Não, entenda. Existe uma outra direção que você precisa olhar. Existe uma outra direção que você precisa erguer, os teus olhos, que você precisa entender que é dela é que vai vir para a tua vida em nome de Jesus. Terceiro, irmãos, olhando para os lados. Quantas pessoas que a vida deles é olhar para os lados, não é? Ele não contenta só de ficar olhando para trás, ele não contenta só de ficar olhando para baixo, de ficar olhando para a terra, mas vive olhando para os lados. Olhar para os lados é viver olhando para os problemas, para as dificuldades ao derredor. Há muitas pessoas que só ficam presos naquilo que eles estão passando. Só ficam presos na enfermidade que está acontecendo, no desemprego que está acontecendo, no problema conjugal que está acontecendo, nos problemas espirituais. E fica ali magoado, chateado, angustiado, triste, e com o coração nos problemas e com o coração nas dificuldades. Só olha para os lados. Aquele lá parece que está feliz. Parece que está acontecendo na vida dele, mas por que está acontecendo na vida dele e não acontece na minha? Aquele outro lá parece estar sendo abençoado e eu não estou. Ele fica olhando o que está acontecendo dos lados e preso.
Meu irmão, enquanto você ficar olhando para os lados, enquanto você ficar olhando para as coisas dessa vida, enquanto você ficar olhando para as provações, enquanto o seu coração estiver só nas provações, você não vai ver o milagre de Deus. Você não vai ver o resultado de Deus, você não vai ver a resposta de Deus. Para de olhar para os lados. Para de ficar olhando, para de ficar concentrando o seu coração nas coisas dessa vida, nos problemas pessoais. Mateus 14:30 diz que Pedro, ele andou com Jesus nas águas. Pedro teve esse privilégio de ser o único que andou com Jesus nas águas. Ele estava ali firme, nas águas. Mas a Bíblia diz que, enquanto ele olhou para Jesus, enquanto ele fixou em Jesus, os seus olhos estavam em Cristo, ele ficou firme nas águas. Mas um momento, um instante, que Pedro deixou de olhar para Jesus, que Pedro deixou de olhar para quem o segurava, que Pedro deixou de olhar para quem realizava na vida dele, e ele começou a olhar para os lados, ele começou a sentir medo. Quando ele começou a olhar para os lados, ele começou a sentir o drama, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o mar, olhou para o lado, olhou para as águas, e a Bíblia diz que neste momento ele afundou. Porque quando você olha para os lados, você afunda. Muitos vivem afundados nos problemas, afundados nas dificuldades, porque vive olhando para os lados, vive olhando para o homem, o que o homem está fazendo, o que o homem está realizando, né, sofrendo, olhando para as provas, para os problemas, você não vai encontrar solução. Então eu quero deixar bem claro aqui, irmão, para você, não há resposta para a tua vida, não há resposta para a tua família, não há resposta para a tua casa, enquanto você olhar para trás. Não há resposta enquanto você olhar para baixo. Não há resposta enquanto você olhar para os lados. Só existe duas direções que podem trazer vitória na tua vida. Só existe duas direções que podem trazer vitória para a nossa família, que podem trazer vitória para a nossa casa. É olhar para frente e olhar para o alto. Duas direções por onde a tua vida é abençoada, duas direções por onde pode vir um milagre, duas direções aonde as coisas vão acontecer na tua vida. É quando você resolve olhar para frente e olhar para o alto, é quando você deixa de olhar para trás, quando você deixa de olhar para baixo, quando você deixa de olhar para os lados e você resolve olhar para frente, você resolve olhar para o alto. Provérbios 4:25, Salomão, ele nos ensina e ele diz assim, que os teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direto. Que os teus olhos sejam sempre voltados para a frente. Salomão diz, olha, larga lá para trás. Deixa de olhar para baixo, deixa de olhar para os lados, olha para frente, fixe os seus olhos na frente. Olhar para frente é olhar para o alvo. Olhar para frente é olhar para o objetivo. Olhar para frente, irmãos, é olhar para o propósito. É olhar para os sonhos. Independente do que estiver acontecendo do lado. Independente do que está acontecendo ao seu redor. Independente do que foi lá atrás. Independente do que a terra pode te oferecer. Olhar para frente é olhar para o propósito, é olhar para os sonhos, é você focar para que Deus, Ele abençoe a tua vida, para que Deus traga vitória na tua vida. Olhar para o alto é olhar para Deus, porque é dele que você vai receber a força que você precisa para vencer todas as lutas, todas as dificuldades. Meu irmão, a vitória ela vem do alto. O trono de Deus está no alto, então nós temos que ser pessoas que olhamos para o alto, que olhamos para frente, que olhamos para o alto, que cremos que é do alto que vai vir. O salmista diz, olha, Salmo 121, versículo 1, ele diz assim, elevo os olhos para os montes.
O salmista não diz assim, olha, eu estou olhando atrás aqui para ver se eu acho um resultado. Eu estou olhando aqui para ver se a terra pode trazer na minha vida. Eu estou olhando para o alto. Não, ele diz, elevo os meus olhos para os montes, eu olho para cima, eu olho para o alto, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que está no alto, o meu socorro vem do Senhor que está acima, o meu socorro vem do Senhor que comanda todas as coisas, a minha bênção, o meu milagre, o resultado para a minha vida, vem do alto. Quem está entendendo aí, irmão? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. A palavra de Deus diz que Abraão, ele estava lá dentro da tenda, e Abraão diz, acho que meus sonhos não vão ser mais realizados, eu acho que eu não vou viver mais os maiores sonhos da minha vida. Abraão estava dentro da tenda, olhando para trás, a terra que eu vi, eu era tão abençoado lá naquela terra, e eu vim até aqui e nada aconteceu. Ele estava dentro da tenda, olhando para os lados, dentro da tenda, olhando para baixo, nada aconteceu. O meu milagre acho que não vai vir. Eu acho que eu e a minha patroa vamos morrer aqui e nada vai acontecer. Mas aí a Bíblia diz que Deus, então, ele move naquele lugar, e o Senhor diz assim, Abraão, para de ficar olhando para trás, para de ficar olhando para os lados, para de ficar olhando para baixo, Abraão, sai da tenda, Abraão. E quando Abraão sai, Deus diz para ele assim, Abraão, olha para o alto, Abraão, olha para cima, Abraão, olha para frente, olha para o alto e conta as estrelas, se você pode contar. Observe que Deus mandou ele sair da tenda, Deus não mandou ele olhar atrás, Deus não mandou ele olhar para os lados, Deus não mandou ele olhar para a terra, Deus falou com ele, olha para frente, olha para o alto, conta as estrelas, se você pode contar. E Abraão foi contando, e Deus diz assim, então Abraão, muito mais do que isso aí, é o que eu vou fazer na tua vida. Abraão, todas as vezes que você olhar a estrela, todas as vezes que você lembrar das estrelas, saiba que é de lá que vai vir a promessa para a tua vida. É lá que está quem prometeu, é lá que está quem deu a palavra. Abraão, é do alto, olha para frente, olha para o alto, porque lá de cima vai vir algo sobrenatural. Irmão, é do alto é que vem o sobrenatural, é do alto é que vem o que ninguém acredita que vai acontecer na tua vida. Lá atrás pode dizer que você não é nada e que você não vai conquistar. Dos lados pode ter um monte de gente não acreditando em você, não acreditando na tua vitória. Quando você olha para a terra, você não vê capacidade, você não vê condições do seu milagre acontecer. Mas quando você olhar para frente, quando você entender que você pode, em Cristo você pode, quando você olha para frente e você crê nos seus alvos, nos seus sonhos, nos seus objetivos, você olha, você crê, você acredita, e então você olha para o alto, e então você olha para o céu, lá está o Deus que tem o poder de resolver, lá está o Deus que tem o poder de fazer o que ninguém crê, o que ninguém acredita. Ele vai fazer acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Ele vai trazer o milagre que a tua família precisa. Sabe o que a nação brasileira precisa? Sabe o que a igreja precisa? Sabe o que o mundo precisa, irmão? É olhar para frente e olhar para o alto. Nós estamos numa nação que está dizendo que não tem mais jeito, nós estamos numa nação que está dizendo que está tudo perdido, porque é uma nação que só olha para trás, é uma nação que, meu irmão, que só anda de cabeça baixa, que só acredita nas coisas dessa vida, nas coisas da terra, uma nação que fica olhando para os lados. Mas se essa nação aprender a olhar para Deus, se essa nação aprender a olhar para o alto, se essa nação levantar e clamar ao Deus que está acima de todas as coisas, Ele é Deus que vai sarar essa nação, Ele é Deus que vai curar esta nação, Ele é Deus que vai abrir a porta, Ele é Deus que vai trazer o milagre que nós precisamos. Amém, amados? Aleluia.